Oi, oi, oi. Boa noite. Ai, que tema gostoso. Hoje é resiliência, paciência e assertividade. Eita, que tema complexo hoje, né, Rê? Hoje é o dia da gente botar essa conversa em dia. Resiliência, paciência e assertividade. Já vou te chamar, Rê. Deixa as meninas entrando aqui. Dá mais um minutinho, o pessoal vai entrando. Eu já te chamo, Rê. Que delícia. Oi, Aninha. Muito bem. Oi, Leia. Oi, Eli. Gostando de ver, hein? Olha, pontuais, viu? Tô gostando, maravilha. Um mês de live, ó, comigo aqui. Oi, Maria Aparecida. Oi, Aninha, boa noite. Já vou trazer minha convidada especial aqui, a Rê, daqui um minutinho, esperando o pessoal ir entrando. Delícia de tema. A gente quase não tá precisando trabalhar, né? A paciência, a assertividade na nossa vida, nesse momento. Oi, Fatinha, boa noite. Que ótimo. Maravilha. Momento tenso da vida, né? Oi, minha mãe. Minha mãe aqui, ó. Cadeira cativa, né, mãe? Que delícia. Vou botar a Rê, então, aqui. Vou convidar minha querida hoje. Tô botando a Rê aqui comigo. Minha querida convidada. Oi, Oi, Rê. tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Você tá cortando. Ai, socorro. Rê? Vixe, acho que a Rê caiu. Acho que a Rê caiu. Deixa eu ver se ela entra de novo. Oi, Jana. Patrícia. Vivi. Quanta gente boa chegando. Rê, eu vou tentar te pôr de novo. Tava cortando. Tentar pôr a Rê de novo. Pronto, será que agora foi? Caiu, Agora né? acho que sim. Caiu. Você ficou girando assim. Ficou, acho que sem internet. Que linda que você tá! É, pra mim ainda tá ruim aqui. Deixa eu ver se eu tirar se melhora. Vamos. É, tenta tirar, hein? Boa noite, gente. Que delícia. Fica aqui que o papo vai ser bom hoje, hein? Resiliência, paciência, assertividade. A Rita com dificuldade aí na internet. Oi, Rúbia! Rê. Oi, Gabi. Oi, Disneide. Oi. Oi, Tati. Boa noite. Amanda. A Rita com dificuldade na conexão. Deixa eu tentar tirar ela de novo. Oi, Rê. Tá conseguindo ouvir bem? Agora eu tô. Agora sim. Agora foi? Agora foi. Ah, então tá bom. Você tá linda. Toda, Oi. toda maquiada. Eu tô Ah, aqui sem maquiagem. fui no salão hoje, ó, fiz as unhas, o cabelo, só faltou a maquiagem. Nossa, tá Hoje, linda. Tá falei que hoje foi meu travando? dia de Eles estão falando. princesa, né? De dar aquele cuidado. Ah, que delícia. Precisa, né? Olha, acho que É falaram a que meu primeira áudio tá vez desde que travando. Me contem aqui. tá travando.
Falaram que tá travando. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Dá um feedback pra gente. Se estão ouvindo. Ana Paula que falou que estava travando. Responde aqui se vocês estão ouvindo bem. Se parou de travar. Será que estão Acho ouvindo que bem? tá. Acho que sim, né? Agora. É, Só para dá um mim dá umas feedback pra travadinhas, gente mas aqui. dá. Tá normal. Tá. Tá ouvindo bem. Ai, ótimo, Aline. Obrigada, Lid. Obrigada, Eli. Muito bem. Ah, então você teve um dia de princesa hoje? Foi. Desde que começou o isolamento, foi a primeira vez que eu saí de casa para poder cortar o cabelo, fazer a unha. Tava sentindo falta. Hoje eu ia ligar no salão, porque eu não tive esse dia ainda, desde que começou a quarentena. A minha unha já comi toda, tá aquele jeito, né? Nossa, é horrível, né? Ai, tô A precisando minha me sentir cutícula estava assim. bem judiada. A manicure sofreu hoje, mas deu certo. Ah, imagino, tá linda, Rê. Rê, obrigada pelo convite, pelo aceite do convite, desculpa, por ter aceitado o convite, por estar aqui tão gentil assim, de bater um papo comigo sobre um tema que está sendo um desafio enorme para a gente, sempre foi, né? Mas está sendo um pouco mais ainda pelas demandas atuais. Então, a gente vai falar um pouco assim, não só da maternidade, é claro que a gente puxa um pouco de sardinha para isso, né? Nós duas gostamos de trazer essa tradução, mas trazer um pouco em linhas gerais também, porque tem pessoas aqui também que não são mães, né? Então, acho que é legal a gente trazer esse tema amplo. Então, muito obrigada por estar aqui, viu? Ter aceitado de Eu que forma tão agradeço o carinhosa. convite, a participação, imagina. Obrigada. Esse é um tema que eu falo às vezes bem no meu Instagram, né? Mas realmente é mais voltado para as mães, né? É, Porque a gente, no nosso dia a dia, no nossa, é tão corrido que a gente acaba mesmo perdendo a paciência, assim, né? E aí, como que a gente faz para lidar, né? Então, é, realmente, esse é um assunto que está sempre presente. Inclusive, hoje eu deixei uma caixinha de perguntas para falar qual é o seu maior desafio. A maioria foi não gritar, ter paciência, não gritar, ter paciência, porque assim, a gente já é tão sobrecarregada, né? A gente já carrega tantas coisas. E aí, como que a gente faz para ter mais paciência, né? E uma das coisas que faz a gente ter mais paciência é justamente o autocuidado, né? Então, por exemplo, o fato de eu ter ido hoje no salão, lógico que você volta com outro astral, com outro humor, você consegue lidar melhor com a situação. E mesmo para quem não é mãe ainda, vale para a mesma coisa, né? Porque às vezes você tá num dia difícil do trabalho, você tá brigando muito com o marido. Quando a gente olha pra gente mesmo, a gente faz um bem, e quando a gente está bem, a gente age melhor com os outros, né? Então, assim, isso. deixa eu falar. Não, pode falar. Eu falei, é isso mesmo, é. É isso É mesmo. claro que quando a gente fala assim, né, o autocuidado ele é muito mais do que questões estéticas, não é só cortar cabelo, fazer a unha, fazer exercício, é também mexer assim com o nosso interior, né? Então, sei lá, uma meditação, palavras de afirmação, ler, fazer alguma coisa que você gosta, que te faz bem, ler um livro, assistir uma série, coisas, né, que vão quando a gente trabalha a parte externa, a gente trabalha a parte interna também, mas não é só isso. Porque geralmente quando a gente pensa, a mulher ela tem esse rótulo, né, de que autocuidado é estar linda, e não é isso. O autocuidado ele é muito mais interno, né? Eu falo assim, sabe, Rê? Eu acho que hoje eu vou, eu vou cutucar algumas coisinhas aqui, e aí você vai me ajudando, a gente vai costurando isso juntas, porque a nós mulheres, eu acho que a coisa tá. Existem muitas camadas assim para a gente olhar quando diz respeito a isso, porque nós mulheres, a gente foi educada, né? A gente vem de uma cultura, e se a gente olhar para trás, assim, para nossa educação, a gente foi educada para servir o outro, né? Assim, É. para estar muito à disposição. E um servir assim de Uhum. ajudar, de cuidar, de estar à disposição para fora, né? E É. aí, a gente está chegando num ponto, né? A nossa geração, principalmente, que está percebendo que se a gente não tiver um potinho, né, com isso Uhum. dentro da gente, a gente não dá conta de ter paciência com o outro. E aí, quando eu digo É. outro, eu digo o outro trabalho,
o outro marido, o outro cliente, o outro amiga, o outro porteiro do prédio, o outro cara que me fechou no trânsito, o outro filho também. A gente precisa nutrir esse potinho e a gente não foi educado a isso. Então a gente não sabe muito bem como fazer. Hoje mesmo à tarde, né? E passa por coisas simples assim. Eu queria desmistificar um pouco, porque eu concordo que não tem que associar só com a estética, com ir ao salão. Isso pode fazer parte, mas não é só isso, né? Uhum. Hoje eu estava à tarde agora, né? Meu filho pediu algumas coisas, filho pede o dia inteiro, né? Nessa quarentena, então, assim, ele pede eu quero, mãe, assim, umas 255 vezes por dia. E eu estava a caminho da cozinha, voltando para dar um biscoitinho para ele, e eu percebi que eu estava com fome. Qual que é o mecanismo que a gente faz normalmente? Ah, deixa, vou entregar para o filho e dar uma ignorada em si mesmo. Uhum. Pois eu É. entreguei para ele, eu falei assim, eu vou lá buscar minha manga. Porque eu acho que a gente tem que se autorizar a romper um ciclo que a gente foi educado a só olhar para fora, para servir o outro. E a gente Uhum. tem que se autorizar, botar isso no radar mesmo, para a gente olhar para essas necessidades que surgem, porque a gente é um ser humano com necessidades, e a gente precisa juntar moedinhas nesse pote, sabe? Uhum. Comer a sua manga que você quer, fazer as coisas que você quer, ter um momento de silêncio, pedir para a rede de apoio. Porque se a gente não fizer isso, a gente não tem como entregar. Se a gente não se escuta, hoje eu falei para uma pessoa, como é que você vai ouvir o outro se você não se ouve? E aí o grito, Rê, vem de um Uhum. lugar de pedido de socorro, né? Vem de um É. lugar de pedido de socorro. O grito não tem nada a ver com o outro. Quando a gente entende que o grito não é para o filho, o grito não é para o marido, não é para a situação. O grito é um pedido de socorro para você se autorizar a olhar para dentro. Porque o que está acontecendo lá de fora está só te distraindo desse movimento de olhar para dentro que você nunca aprendeu. Verdade. Eu até falo que o grito é a birra, que, né? A gente fala tanto da birra da criança, mas o grito é a nossa birra, porque a birra da criança nada mais é do que o descontrole emocional, e o grito é justamente isso, o nosso descontrole emocional. A gente não consegue lidar com a situação, vem uma coisa forte aqui dentro que a gente precisa pôr para fora de qualquer jeito, e aí a gente grita, né? Então o grito, ele tem muito a ver com isso, né? Com essa falta da gente se olhar, se perceber o que a gente precisa, como que eu faço para me acalmar, quais são os recursos que me acalmam e quais são os sinais que meu corpo me dá que eu estou ficando irritada, né? Isso a gente vai aprendendo assim depois de um tempo, porque a gente não foi ensinado a isso. Na verdade, a gente Exato. foi ensinado a anular o que sentia, né? Então não precisa chorar. Isso quando não fala engole o choro, né? Então, assim, você fala, ai, tô triste, a pessoa quer te confortar, fala, não precisa ficar triste. Não, eu preciso ficar triste. Eu preciso sentir a tristeza. Eu preciso me recolher e pensar para eu poder sair dessa mais forte. E aí a gente entra na resiliência, né? A É, resiliência nada mais é do que a gente aprender a lidar com as emoções para sair mais forte disso. exato, só que se eu fui educada a engolir meu choro e não foi nada, né? E às vezes a gente cai nesse automatismo de falar para o filho, mas não foi nada, claro que foi, ele tá chorando, né? Ninguém chora É, quando não é nada, né? Então, assim, a é. gente repete isso, né? E, e isso fez com que a gente nem aprendesse a ver os nossos sentimentos. A gente vive, assim, tão anestesiado da gente, né? Que a gente nem sabe muito Uhum. bem os gatilhos, né? E eu queria dizer isso que você falou da birra, né, Rê? Você sabe que eu trabalho com o tema da criança interior, né? Depois, no Uhum. finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre o e-book que eu lancei gratuito, tudo. Mas é legal a gente trazer que todas nós, né, todos nós, todo ser humano tem uma criança ferida dentro da gente. Nós Uhum. fomos uma criança que registrou felicidade, mas também registrou cenas de dor, né? E essas cenas de dor, nós interpretamos algumas coisas. Então, por exemplo, Uhum. tem três grandes blocos. Assim, eu interpretei, por exemplo, que eu não era visto o suficiente, que eu não era importante o suficiente. Uhum. Ou eu interpretei que eu não tinha o amor, a atenção e o valor suficiente, que eu tinha que ser aprovada e reconhecida pelos outros para me sentir valorizada, assim, com valor. Ou eu interpretei que o mundo não era confiável, então eu preciso de segurança.
Então, meu mundo mental, assim, precisa de apoio, é aquela mente bem tagarela. E o filho e os outros, né? Eles Uhum, ativam essas feridas. Então, a minha ferida da infância foi muito libertadora eu descobrir isso e eu ajudo mulheres nesse caminho desse encontro. Eu descobri que a minha ferida é uma ferida mental. Eu tenho a ferida da insegurança. Então, o que que a ferida da insegurança tem medo? De não ter apoio, de se sentir sem suporte, né? E eu percebo uhum, que me gatilha, que nem hoje eu tive uma reunião que eu não me senti suportada. E eu fiquei muito gatilhada, eu fiquei com muita raiva. Por quê? Porque mexe na minha ferida da infância. Como é que a gente vai saber se a gente não dá espaço para se conhecer? Se a gente não reconstrói uma nova história para dar um novo significado para essa infância? Então, eu tenho uhum, que ter um diálogo com a minha criança interna, com a minha criança machucada, para uhum, dizer: tá tudo bem, eu tô aqui para te suportar. Se as pessoas não estão uhum, suportando, dando esse apoio, eu tô aqui para te suportar, tamo junto. Eu percebo que meu filho me gatilha, por exemplo, quando ele me enrola, sabe? Quando ele enrola, fica me enrolando. E eu começo o leão crescer aqui, ó, que eu tenho que sair de perto, eu tenho que ir para o meu canto, eu tenho que conversar com a minha criança, porque eu estou me sentindo não apoiada. Eu sinto que está faltando uhum, apoio. E aí, eu não posso descontar nele, porque não tem nada a ver com ele. Essa dor é uhum. minha. Só que se a gente É, grita, a gente está devolvendo para o outro aquilo que doeu na gente, porque ele só foi um gatilho. Então, isso é tão sério, porque esse peso não pode ser do filho. Não é dele a dor, ele vai ter outra. Mas essa é minha. Então, eu preciso aprender a, primeiro, reconhecer, né, Rê? Reconhecer que isso. está vindo um dragão aqui dentro e que eu preciso me afastar. Porque senão eu vou gritar e é o grito de socorro. Não é um grito com o filho. É um grito de Uhum, pedido de socorro. E aí eu preciso me afastar, entender onde foi o gatilho, por que que eu senti assim, porque isso conversa com a minha ferida, com a falta de apoio, por exemplo, uhum, que eu senti na infância, então tudo conversa lá, e eu preciso ter essa consciência e dá para mergulhar nisso. E eu ajudo exatamente nesse caminho. E quando eu volto, eu já conversei com a minha criança, eu volto em outro estado. Eu volto no estado de adulta, porque senão eu fico birrenta. Exatamente isso que você falou. Eu fico num estado não uhum, de gente grande, fica uma criança tentando educar outra criança, né, Rê? E aí uma pessoa perguntou aqui, quando a gente se sente culpada por ter um tempo pra gente, né? Tem uma ferida da infância que, como serviu muito, que é a ferida da carência, como aprendeu muito a olhar para fora, ela, nessa ferida, entende que o ato de se cuidar é um ato egoísta. Quando a gente tem isso, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Vai dar vergonha se a gente está se cuidando. Por exemplo, a gente está, por exemplo, assistindo um filme para a gente, o marido vai entrar, a gente vai trocar o canal da televisão, porque a gente está com vergonha, a gente se sente culpado, porque não se sente merecedora. Porque aprendeu que para ser amada tinha que agradar o outro, olhar a necessidade do outro. Então a gente vira uma servidora ambulante. Está servindo o marido, está servindo o trabalho, está servindo o cliente, está servindo o filho. Caramba, quem te serve? Se não for você, quem te serve? E aí esgota o seu pote, e aí você não vai conseguir ser assertiva, não vai conseguir ser resiliente, não vai ter nenhuma paciência, porque você não tem paciência com você não se escuta. Como é que você vai escutar um filho se você não se escuta, né? Então a gente se distrai para fora, porque a gente foi ensinado que é para a gente ser vista, amada, ter atenção dos pais, a gente tinha que agradar, ser querida, né? E uhum. isso a gente aprende que se cuidar é egoísmo e a gente se sente culpada. Tem uma história por trás. É. E se a gente não olhar para isso, né, Rê? A gente não cura. Verdade. E inclusive falando dos gritos com a criança ferida, muitas vezes a gente grita com os nossos filhos porque quando a gente era criança, a gente não se sentia escutado.
Então eu vou gritar com o meu filho porque ele não está me escutando. Então, de novo, é a minha criancinha falando com o meu filho, né? Isso Exatamente. acontece realmente muito, o tempo todo. É, Por isso que a gente tem sempre que pensar num processo de autoconhecimento, do autocuidado, né? De como a gente tá agindo para poder não jogar essa criança e projetando nos nossos filhos, né? exato. Isso assim, é em tudo, né? Em qualquer gatilho. Por exemplo, a ferida da invisibilidade, a gente tem esses 3 blocos, né? O bloco da invisibilidade, quando eu não me senti vista na infância, né? Por exemplo, o meu marido é de uma ferida que ele não se sentiu ouvido. E eu percebo claramente que ele gatilha muito a raiva dele, assim, e ele guarda a raiva dele quando ele não se sente acolhido na escuta dos outros, né? E, Uhum. ele, por exemplo, quando ele fala com o nosso filho, fala, e o Guilherme não dá nem bola para ele começa, eu falo, meu Deus do céu, gatilhou ele. Então, quando ele não sente ouvido, né? Aí tem um outro bloco, que é o bloco dos emocionais, é quando se sente rejeitado, né? Então, quando o filho, quando alguém gatilha a rejeição. Então, eu mando a mensagem para alguém, a pessoa lê e não responde. Nossa, vem uma raiva, né? Mas vem desse lugar de não ter Uhum. se sentido cuidado, assim, de. E o filho também gatilha isso. Às vezes a gente se sente rejeitado pelo filho, que o filho não dá atenção para o que a gente está pedindo, né? Então é desse É. lugar mais de atenção, de rejeição, não se sentir não me sentir, desculpa, tendo valor para essa pessoa, né? Então, ela não respondeu a minha mensagem, eu não tenho valor. Então, eu sinto uma rejeição que me sangra, né? E a minha, que é a mental, é quando eu não tenho, eu não me sinto capaz. Uhum. Renata, quando eu não me sinto capaz, o giraia muda aqui dentro internamente aqui. E eu preciso olhar para isso e conversar com a minha criança, porque quando eu sinto que eu não dou conta, então, por exemplo, quando meu filho me enrola muito e eu sinto que eu não estou dando conta, que eu perdi o controle, é hora de eu sair de cena, porque a minha paciência vai esgotar. E aí que eu preciso ir lá juntar meu potinho do autocuidado e conversar comigo, porque é o gatilho de Uhum. eu não dar conta, de não me sentir capaz, né? E isso no trabalho, em tudo, né? Uhum. A gente É gatilha em verdade. tudo, né, Rê? É, Você é, percebe que o seu gatilho vem de quais desses lugares? Oi? Você percebe que O o seu meu gatilho. gatilho, eu acho, eu acho que ele vem muito mais da rejeição, né? Quando eu me sinto rejeitada, aí é o gatilho, né? De não se sentir vista, né? Porque a rejeição é do não ser vista, né? Que eu sinto. E aí é onde eu Uhum. quero mostrar. E até porque se a gente pensar, né, que os nossos pais educaram a gente de uma forma autoritária. Então, que a gente, quando se torna mãe, é automático a gente achar que os nossos filhos têm que obedecer porque a gente obedecia. Quando isso não acontece, para mim vem esse gatilho, né? Tipo, como assim ele não está obedecendo? Então, isso acontece muito, né? E a obediência, né, Rê? Ela vem de uma necessidade de controle, que todas as feridas têm um pouco, isso é do ser humano, né? Tem as necessidades diferentes por trás, né? Por exemplo, a minha necessidade de controle vem de um lugar para eu me sentir segura, né? Que tem a ver com a minha ferida. Uhum. Então, eu preciso controlar para me sentir segura, né? Então, É. a gente sente, a gente aprendeu, né? Na nossa educação, por exemplo, meu pai é muito perfeccionista, né? Então, eu aprendi a estratégia de que fazer as coisas perfeitinhas me deixaria segura, né? Então, a gente aprendeu isso. E quando o filho joga na nossa cara, ou qualquer outra pessoa, joga na nossa cara a nossa imperfeição, vem de novo a raiva, porque na verdade é ativada essa ferida da infância que não está curada, de que, meu bem, você não é perfeita, você não dá conta, você não controla o mundo. Então, tudo isso é muito raivoso, né? E aí, para a É. gente sair do estado da raiva e acessar um estado de assertividade, a gente tem que treinar aqui, tem que se afastar, conversar com a nossa criança. E esse diálogo não é um diálogo simples, a gente precisa conquistar a intimidade, afinal, estamos distantes dela, né? Até a gente ganhar essa intimidade. Eu, por exemplo, há 4 anos eu converso com a minha criança interna e a gente consegue voltar ao estado de adulta, porque senão é nosso estado infantil que Uhum. está ativado, né? Porque a gente fica É. tentando fazer a birra e buscando aquilo que faltou, né? Tentando ter atenção, tentando ter o É. controle, né?
E a gente tem que se afastar, tem que trabalhar o É, pensamento, né? é isso mesmo. Hoje, né, que eu já tenho um processo de autoconhecimento um pouco maior, não é tão profundo assim, mas eu tenho um pouco mais. Eu consigo perceber quando é a minha criança falando, quando é a minha criança agindo. Então, no começo eu percebia e explodia, né, com a minha criança. Agora eu já estou num passo um pouco melhor, que eu percebo e eu consigo me controlar antes da criança explodir, né? Então eu estou nesse passo assim de já conseguir entender que a minha criança está ali. Eu falo assim, não, isso está incomodando a minha criança. Então eu consigo me acolher, consigo respirar fundo, consigo pensar antes de agir, então já estou assim um pouquinho melhor, mas ainda tenho muito chão para rolar. Mas é exatamente isso. Não tem como a gente chegar nesse estágio se a gente não parar para se conhecer e treinar, né? Porque assim a gente só consegue praticar se a gente começar a treinar. Então, assim, não desistir, porque é uma mudança extremamente difícil e dolorosa, dói. Dói a gente perceber assim que a nossa criança, que faltou coisa, que agora você não tem mais as pessoas, seus pais para te acolher, agora é você que se acolhe, né? Então isso é um pouco dolorido, assim, mas também faz a gente crescer, se tornar resiliente e muito mais forte para a vida, né? Então é gostoso, mas é doloroso. Dói pra caramba. Eu tô há 4 anos nesse processo e conduzo grupos de mulheres, né? Depois no finalzinho eu vou falar um pouquinho. Mas assim, a gente percebe que são muitas camadas, né, Rê? Assim, e a gente Uhum, esconde a nossa infância porque dói muito reconhecer isso, né? E não é sobre culpar nada do passado, não tem a não. ver com essa postura, não tem a ver com culpar Uhum, os pais, nada disso, mas é reconhecer o que faltou para você poder se dar. Porque não é mais o pai que uhum, vai se dar. exatamente. E a gente, como faltou às vezes dos pais, dos irmãos, do nosso primeiro sistema, a gente cobra do marido, cobra do filho. O Uhum, filho sai totalmente fora do lugar dele. Filho recebe, não tem que dar nada para o pai e para a mãe. Filho não tem que dar atenção verdade. para pai e para mãe. Filho não dá colo, tá? Filho recebe. Então, É, sistemicamente, a gente bota o filho em outro lugar dele. Isso é pesado. O filho não pode suprir a gente, de jeito nenhum, o filho é. recebe. Quem dá somos nós. Então, a gente infantilizado, fica exigindo as coisas que nos faltou na infância, nos faltaram na infância, nas nossas outras relações adultas, mas não no estado adulto, no estado infantil. E se a gente não para olhar para isso com esse Uhum, cuidado, e a maternidade joga na nossa cara, né, todas as nossas luzes e sombras, né, ao mesmo tempo, a gente precisa, se a gente não olha para isso, a gente infantiliza as nossas relações. E a gente não tem uma relação livre com as pessoas. Porque a gente vai uhum, ter uma relação de troca infantil. Então eu tô com alguém porque o outro me dá algo que me nutre. Mas aí, será que o que está fazendo você estar nessa relação? Essa relação tem uma troca equilibrada entre o dar e o receber, mas ou você está mendigando uma atenção que você precisa e isso já te basta, né? Porque você, na infância, te faltou isso, sabe? Então, isso é tão sério, uhum, tão sério. Se a gente não para olhar com essa seriedade e estabelecer uma relação adulta com a gente nutrir aquilo, a gente passa a viver na nossa vida adulta com as emoções da infância, tentando que os é outros verdade. nutram aquilo que faltou, né? E quando não nutre, vem a É. raiva, né? Quando não Uhum. nutre, vem a raiva e joga na cara, né, Rê? Acho que também vem a infelicidade, né? Então, por exemplo, às vezes você sente falta de ser reconhecida enquanto criança e você projeta isso no trabalho. Então, você quer o tempo todo que seu chefe te reconheça, que fale que você está fazendo um bom trabalho, e você não é autossuficiente, você não se reconhece. Para você, não basta você saber que você fez bom, você precisa de outra pessoa falando que tá bom. E aí a gente fica e aí foi o que você falou no começo, a gente está sempre servindo os outros, então a gente está sempre esperando dos outros. Então os outros têm que falar se tá bom, os outros têm que falar se tá ruim. Eu não consigo encontrar o que é bom ou não para mim, né? Isso vem muito também dessa criança ferida que não aprendeu, né, enquanto criança, a se olhar, a se perceber o que precisava, o que é bom, o que é ruim, a falar não, né? Quantas pessoas não conseguem falar não? E isso a gente traz, então, a gente traz para a vida adulta essa nossa cicatriz da infância, né? Com certeza, esperando de fora, né?
E aí, assim, tem aquele livro, A Linguagem do Amor, você já leu, Rê? Você já ouviu falar dele? Linguagens do Eu vi o Amor, né? audiobook, eu vi no É, é. carro. Eu também, eu não li fisicamente, mas eu li muito sobre ele, né? E eu tenho algumas clientes, assim, por exemplo, a gente conversa muito isso, assim, ai, porque o meu marido, ele é distante, né? Mas a ferida dele é outra, né? Para ele Hum, é uma outra energia que vibra, né? Mas aí ela tem raiva disso, porque a energia dela é emocional, ela quer que ele cuide dela, quer. Então, assim, a gente também tem que ampliar para não sentir raiva das formas das pessoas amarem, né? Porque tem formas diferentes de amar, né? O livro fala isso, é, assim, tem várias formas. Tem pessoas que amam dizendo, elogiando. Tem pessoas uhum, que amam com a presença física, assim, estando conectado, trabalhando a qualidade de uhum, presença. Tem gente que ama dando presente. Tem gente que demonstra o amor com contato físico, abraço, beijo, toque, né? E tem gente uhum, que ama com esses atos de serviço, assim, que o livro fala. Então, ajudando, indo no supermercado, lavando a louça, ajudando nos afazeres, nos serviços, né? É a forma da pessoa amar. Eu lembro que minha mãe tá ao vivo, que ela sempre dizia assim, meu pai, a gente ia para balada, ele não dormia, né? E ele até a gente chegar. A gente ia abraçar ele, ele dava aqueles tapinhas assim, michuruca assim no nosso ombro, e a gente falava assim: "Ixi, Rê, a Rê saiu, caiu? caiu, oi, Rê, voltou". Eu tô aqui, ó. Ah, Eu então tô tá bom. ouvindo. Meu pai dava aqueles tapinhas michurucas, assim, de contato físico, e eu sempre fui do contato físico. Mas minha mãe falava assim, filha, ele ama, esperando vocês voltarem da balada, fechando a porta depois, não deixando faltar nada na geladeira. Então, a gente, porque isso também gatilha raiva na gente, né? Quando a gente acha que a linguagem do amor do outro é a mesma que a nossa, né? E às vezes não é, né, Rê? É verdade. Isso a gente fala o tempo todo que a gente tem que não só transmitir a mensagem de amor para a criança, mas certificar de que a criança recebeu aquela mensagem de amor, né? Porque assim, a gente demonstra amor para a criança o tempo todo por pequenos gestos. Então, só o fato da gente preparar a roupa dela ficar limpinha é um ato de amor, fazer a comida, deixar a casa organizada. Tudo isso que a gente faz é pensando na criança, no bem dela, e é um gesto de amor nosso. Mas isso para a criança não é amor, né? Para a criança, ela entende isso como uma obrigação, né? Ela não consegue falar, nossa, minha mãe me ama porque ela fez uma comida que eu gosto. Ela não consegue compreender isso. Então, a gente precisa conhecer o nosso filho para ver qual dessas mensagens é a dele, para a gente poder fazer com que ele entenda que a gente os ama, né? Porque é quando a criança se sente amada que ela vai conseguir agir melhor. Então, assim, se você que está aí é mãe e quer evitar mau comportamento da criança, mostre que você ama, que isso já é um grande passo, vai ajudar muito. E tentar descobrir a linguagem dela para ela interpretar como amor, né? A É, linguagem da porque criança. não adianta nada você, né? Por exemplo, a criança que precisa do toque. Se você só fica falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, essa criança ela não está tendo a necessidade de amor preenchida, né? Então ainda vai faltar. E aí o que que acontece? A criança ela não sabe falar, mãe, estou sentindo falta de você me mostrar que você me ama, porque só falar não é suficiente. E aí ela vai agir mal, porque a comunicação da criança vem através do mau comportamento. Então, se você está tendo muito comportamento desafiador, tem a ver com isso, com a criança tá sentindo falta de que ela é amada, aceita, importante, né? Na linguagem dela, né? Exatamente. E é É, exatamente essas interpretações que faz a gente gerar as nossas feridas, né? E os nossos é, filhos terão as feridas deles. Não tem sim. como evitar, eles vão ser adultos com feridas, com a criança interna ferida, não tem como evitar. Afinal, quem é que consegue suprir toda a necessidade de um filho? A gente não supre nem as nossas, né? A gente não consegue suprir todas as necessidades de um filho, então sempre vai faltar. E aí ele vai interpretar essa falta do jeitinho dele. Ou Uhum, invisibilidade, ou falta de amor, ou falta de confiança, de segurança. Então, ele vai gerar ferida mental, a ferida ou emocional ou mental de invisibilidade dele, e vai gerar as máscaras dele de personalidade. E vai passar a se uhum, comportar como a gente passou.
em cima de máscaras, né? Fingindo, esquecendo da nossa Uhum. essência, né? E aí, no finalzinho, eu vou trazer um convite aí para quem está aqui ouvindo, mas eu queria trazer uma pergunta, Rê, assim, para todas que estão online aqui com a gente ao vivo para pensarem, né? Como que vocês estão falando com vocês? Porque quando me perguntam Uhum. assim, Mari, tem dicas para ser assertiva? A gente tem várias dicas para ser assertiva, né? Uma delas é você aprendendo a olhar para suas necessidades, para você poder se suprir, para você ter um potinho aí de estoque para entregar para o outro com respeito, né? Então a gente só vai respeitar o outro quando a gente se respeitar. Isso tem que estar no pote, né? E assertividade nada mais é que falar a verdade com respeito, né? E demanda essa resiliência. Como é que, se eu não respeito a mim, se eu me atropelo, se eu ignoro meu xixi, se eu não tomo Uhum. banho direito, se eu como só o resto do prato do filho, se não me sobra tempo para eu escovar meu dente direito, como é que eu vou respeitar o filho? Como é que eu vou ser assertiva? A equação não fecha, gente, porque uma empresa que não tem produto no estoque, ela não consegue entregar. A gente é sistêmico também. O organismo também é sistêmico. A gente não vai entregar respeito se a gente não tem por nós. Então, a É pergunta é, verdade. como que você está falando com você? Você está se ouvindo? É. Ou você se atropela? A primeira pessoa que você se atropela é você mesmo. Como que você fala para você? Porque tem gente que se chicoteia o dia inteiro. Eu não dou conta. Ai, porque isso não é legal. Ah, porque eu fiz uma burrada. Ai, como eu sou idiota. Gente, se a gente tem esses... E não precisa falar verbalmente, só de pensar. O pensamento já é a linguagem embutida, programada. Né? Se a gente pensa Uhum. isso e fala isso o tempo todo com essa grosseria pra gente e atropela as nossas necessidades não nos respeitando, a gente vai falar assim com o outro. Né? Então, a É. assertividade, ela vem de um lugar de você conseguir se ouvir e se falar coisas boas também. Dou conta, né? Fazer essas afirmações. Vamos conseguir, vamos no nosso limite, né? Se não der, não deu. Amanhã é um outro dia. De ter essa autogentileza. Porque aí você vai Uhum. conseguir transportar isso na sua comunicação para o outro, né, Rê? É verdade. Na disciplina positiva, a gente usa muito o termo de honestidade emocional. Então, assim, a gente poder falar o que a gente está sentindo sem esconder o sentimento, sabe? Então, eu estou triste, eu estou chateada, eu estou frustrada. E lógico que nunca jogando a culpa na pessoa, né? Porque, assim, ninguém é culpado do que você está sentindo, a não ser você mesmo, né? Quer dizer, não é uma culpa, é uma responsabilidade sentindo. A gente tem que reconhecer esse sentimento e a gente tem que expressar, porque assim, nenhum sentimento é ruim, né? A gente não precisa esconder nada. A gente só. E quando a gente pratica essa honestidade emocional, a chance da gente ser mais assertivo é maior, porque eu estou falando abertamente, né? Então eu não preciso esconder a raiva que eu tô sentindo e falar para a pessoa com raiva, porque eu já expressei, eu estou com raiva, né? Deu um tempo, às vezes eu falo isso pro meu marido, me dá um tempo que eu tô com raiva, que agora não é hora de conversar, sabe? Se a gente conversar agora, eu vou ser ríspida, eu vou gritar, eu vou agredir, então assim, eu sou uma pessoa, eu sei que eu pareço super calma, mas eu sou muito agressiva nas palavras. Então, assim, quando eu tô com raiva, assim, tem que me dar o tempo mesmo, porque eu não tenho voz para gritar, mas eu sou muito ríspida nas palavras. Eu ofendo muito, assim, né? Então, eu falo, me dá um tempo que eu preciso disso. E outra coisa que eu acho que faz a gente ser assertiva é a gente parar de focar no negativo, né? Então, por exemplo, ai, desculpa, eu atrasei. Obrigada por você ter me esperado, né? A gente pode sempre olhar a mesma situação com viés positivo. E quando a gente olha de uma forma positiva, a gente vai trazendo a assertividade porque a gente vai passando uma comunicação melhor de ser ouvida, né? Porque assim, a pessoa ela vai se sentir acolhida quando você fala obrigado por ter me esperado muito mais do que quando você fala, ai, desculpa, eu me atrasei, né? Porque às vezes esse atraso a pessoa vai começar a pensar, nossa, ela não me considera, nossa, eu não sou importante para ela, e vai trazer uma carga que não é legal, né? Então, assim, quando a gente consegue passar sempre para o positivo, ajuda bastante. Legal, e você falando disso me lembrou da intenção positiva que a gente trabalha na PNL, né?
Gente, vocês estão gostando? Joga o balãozinho para outras pessoas, convida as pessoas que você acha que precisa trabalhar paciência, assertividade. Tão bom o papo. Eu lembrei da intenção positiva que eu estudo na PNL, que eu também estudo programação neurolinguística, e a gente, quando a gente abre um espaço, um canal para se ouvir, né? A gente consegue ouvir as nossas intenções, né? Que estavam por trás. Às vezes a gente erra na forma, mas a gente também consegue olhar com generosidade qual que era a nossa intenção ali, né? E também, quando a gente faz isso, a gente consegue ter uma escuta para a intenção positiva do outro. Então, às vezes o outro errou na forma, porque a gente erra na forma, né? Mas ali por trás tem uma intenção super positiva. Às vezes é uma intenção de te ajudar, às vezes é uma intenção de demonstrar amor, de ser vista por você, de chamar sua atenção, né? Filho faz isso de forma distorcida o tempo todo, né? Que a gente é a linguagem deles. Para a gente está distorcido, mas é a linguagem deles. Então, às vezes eu tô assim, impaciente, e eu fico tentando assim, qual a intenção positiva, qual a intenção positiva. E eu vejo que meu filho tá lá fazendo umas coisas não tão legais, mas que eu tô vendo ele gritando, mamãe, olha para mim, né? Ele só não vai falar isso, né? Porque ele tem 4 anos, ele não vai ter consciência dessa necessidade. Mas ele tá ali falando de tudo, querendo ser visto. Então, qual a intenção positiva por trás daquilo que o marido faz que te irrita, né? Qual a intenção positiva por trás daquilo que o filho faz e te irrita, que o cliente faz e te irrita? Às vezes é só a forma dele que é diferente da sua, mas tem uma intenção positiva por trás, né? E como isso também ajuda, mas precisa vir desse lugar primeiro de você ser generoso de entender a sua intenção positiva também. E lembrando o grito, as meninas estão falando de grito, né? É um pedido de socorro para você olhar para sua criança interior. Porque você está sendo gatilhada nas suas feridas da infância que não estão curadas e estão engavetadas lá, bem escondidinhas. Né? Tem um outro treino que eu gosto, Rê, de dar dicas assim, é que a gente foi criado muito em cima da perfeição, do rígido, né? Eram educações mais rígidas, né? A gente veio de histórias de gerações mais rígidas, né? Então a gente tem muito tem que, tá? Percebem como vocês têm o tem que. Ah, você tem que, eu tenho que, meu filho tem que, meu marido tem que. Ah, não tem que fazer isso. Ah, porque ele tem que fazer aquilo. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo. Ah, porque toda vez que a gente fala tem que, a gente tá automaticamente abrindo um canal para se aquilo não acontecer, vai vir muita raiva. Porque num pensamento rígido, só cabe a opção que você quer. Não tem elástico, não tem flexibilidade. Então, se você fala, filho, tem que sentar aqui e comer tudo agora. Se ele levantar para pegar um brinquedo que caiu, já vai vir grito. Porque o tem que traz uma rigidez que não cabe, não tem espaço para coisa diferente. Então, vai vir raiva. E aí a comunicação vai ser o grito e a agressividade. Então, eu sempre dou dica para as pessoas começarem a anotar os seus tem que e tem o quê, ou não tem que e não tem o quê, e trocar por eu prefiro. Eu prefiro que o meu marido, tarará, eu prefiro que o meu filho, eu prefiro que eu. Mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Precisa colocar essa frase. Mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Então, eu prefiro que o meu filho sente para comer, mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Tira esse tem que ele gera agressividade, não vai levar para assertividade. E o prefiro leva muito mais para negociação, para assertividade, para uma comunicação mais flexível. E uma outra coisa que tira do estado de assertividade é o rótulo. Quando a gente rotula, meu filho é terrível, o fulano é lerdo, porque meu marido não serve para lavar louça. Toda vez que a gente rotula, adjetiva um comportamento ou uma pessoa, também não vai ter lugar para assertividade. A gente vai dar um espaço para a raiva vir e para a agressividade vir. Então, qual que é o treino aí? Quando você sentir que alguém você está querendo adjetivar, você colocar, olha, o meu filho é um ser humano, o meu marido é um ser humano e tem falhas como qualquer um. Não é por causa disso que ele deixa de ter qualidades.
fica bem mais leve quando você pensa assim, o meu filho, ele tá me enrolando, mas não é que ele é enrolão. Ele é um ser humano, ele tem falhas como qualquer um, não é por causa disso que ele vai deixar de ser quem é, ou ele vai deixar de ter qualidade. Aham. A gente traz flexibilidade para o pensamento e dá espaço para a assertividade vir, né, Rê? É. E aí também tem outra coisa que você falou dos rótulos, né? E o quanto a gente, com o rótulo, faz com que a pessoa se torne mais, cada vez mais o que a gente já chama do rótulo. Então, por exemplo, eu falo que meu filho é bagunceiro e cada vez mais ele vai ficando bagunceiro. Por que que isso acontece, né? Isso vai acontecer exatamente porque quando você coloca um rótulo na criança, ela vai vestir aquela camisa. Então ele vai entender que ele é bagunceiro. Então, se ele é bagunceiro, ele tem que agir conforme um bagunceiro. E se ele tem que agir conforme um bagunceiro, ele vai deixar cada vez mais bagunça. E aí a gente fala que os rótulos são profecias autorrealizáveis exatamente por causa disso. Então, assim, se a gente não quer que o nosso filho seja alguma coisa, assim, né? Mesmo assim, a gente pensa, mas é um rótulo negativo, mas pro positivo também vale essa questão, né? Quando eu falo assim, meu filho é bonzinho, ele é inteligente, ele é esperto, esse rótulo ele também tem uma carga negativa, porque sobre a criança vai pesar uma pressão, ela vai o tempo, por exemplo, uma criança boazinha vai o tempo todo se anular para poder agradar o outro. Uma criança que é inteligente, ela vai ter medo de arriscar e mostrar que ela não é inteligente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o rótulo e entender que ninguém é. As pessoas estão numa situação, né? Então, a criança ela está bagunceira, a criança ela está inteligente, para mostrar que essa é uma coisa momentânea, que ela pode, então, deixar de ser bagunceira e ser organizada. Então, por isso que a gente tem que... e é engraçado exatamente isso, quanto mais rótulo a gente coloca, mais a pessoa se torna. Isso também tem a ver com a nossa criança interior, né? Porque quanto a gente fala, por exemplo, eu era uma pessoa tímida. E aí eu falo assim pra minha mãe, cadê a menina tímida que agora vive fazendo live? Não é, né? Então foi um rótulo que minha mãe me colocou, porque a minha mãe é muito expansiva, muito extrovertida, e eu já sou mais reservada, introvertida. Então, pra ela, eu era uma menina tímida, porque eu não tinha a expansão que ela tem. Mas isso não significa que eu não tenha condições, né? Que eu me tranque nesse rótulo. Eu consegui me abrir e sair desse rótulo. Mas, assim, várias vezes a gente incorpora esse rótulo e fica preso. Então, eu sou, né, o adulto fala assim, eu sou uma pessoa que não tenho paciência. Não, você está se colocando nesse rótulo, vamos quebrar, vamos rasgar, né, o rótulo, vamos poder sair livre disso, né? A gente não é nada, a gente está numa situação. Se libertar dessas vozes internas, né, que nos fizeram acreditar que a gente tinha que ser daquele jeito, né? É muito lindo isso que você falou, assim, porque quando a gente fala você é, né, isso é extremamente prisioneiro, né? A gente não é, né? A gente tem vários comportamentos e tem um poder, assim, de ter as contradições, né? Tem alguns dias que eu tô mais bem-humorada, outros menos bem-humorada. Uns dias eu tô mais legal, outros dias menos legal. Então, a gente tem tudo dentro do nosso repertório. A gente fala que... Eu, como psicóloga, assim, a gente fala assim... Até os 25 anos, a gente já experimentou todos os comportamentos. Então, como que você quer me pôr numa prisão, né? Então, quem é o outro para nos colocar nessa prisão, né? A gente tem tudo, todo o repertório. E a gente tem os contraditórios dentro da gente também. A gente é tudo isso, né? Então, a gente não é alguma coisa. A gente se comporta de uma forma ou de outra, a depender da circunstância, do nosso estado interno, né? Então, acho que toda essa prisão, muitas vezes, que veio de uma educação mais rígida, mais estereotipada, mais com tem que, trouxe muitas vozes de dúvida para a gente também. E também outra coisa que gatilha a raiva, a gente precisa flexibilizar para o filho, né? Porque essa educação que a gente recebeu, não necessariamente ele precisa receber, né? Outra coisa que nos dá raiva é quando o filho quer ter muita voz, né? Tem que querer, querer, querer. Isso incomoda muitas mães, porque a gente não teve essa voz. A gente sentava e obedecia. Então, quando o filho quer muito e a gente se incomoda, é porque a gente não teve espaço para isso. As coisas que a gente se incomoda no outro, gente, diz respeito a você, não ao outro, né? A coisa que a gente tem raiva do outro diz respeito à sua história. Aquilo que você não foi nutrida, aquilo que você não teve espaço. E aí você vê o filho cheio de querer, dono de si, né? Que a gente tá
Nossa geração tá tentando uma maternidade mais consciente, mais leve, né? Para romper com esses padrões e tentando fazer diferente. Não digo melhor, porque acho que melhor, pior é muito arrogante da nossa parte, mas diferente. A gente fazer de uma forma mais consciente, assim, com outros recursos que a gente tem disponível, porque nossos pais fizeram melhor do que eles tinham naquele recurso naquela época, né? E eles já melhoraram muito perto do que eles receberam dos bisavós, e assim, todas as gerações vão incrementando os recursos, mas a gente não dá o direito, às vezes, que o filho expresse coisas que a gente, às vezes, não teve espaço de expressar. Então, tem muita mãe que se irrita muito com a voz do filho, querendo muito, querendo se posicionar, cheio de espaço. Chega uma hora que quer abafar, porque não aguenta, isso sangra. Fala, essa criança, né, quer querer tanto, eu nunca tive espaço para querer tanto, né? E aí sim, ele vem com tudo isso e perde a paciência com o filho, né? É verdade. E às vezes também aquela menina que foi a menina boazinha se torna a mãe mais autoritária possível. Porque ela tem na criança ferida dela aquela dor de que ela sempre teve que ser submissa a tudo. Porque ela tinha que ser a boazinha. E aí quando ela se torna mãe e ela escuta um A do filho, aquilo dói nela. Mas dói na criança ferida dela, né? Porque eu não podia responder para os meus pais e você está respondendo para mim. Então, a gente tem o tempo todo que trabalhar essa criança interior, né? E a gente tem o tempo todo que trazer informação para a gente poder gerar esse autoconhecimento que vai fazer a gente evoluir. E realmente a gente tem que honrar os nossos pais, porque se hoje a gente está aqui, foi porque eles fizeram daquela forma. E eles fizeram daquela forma porque também não tinha tanta informação como tem hoje. Hoje a gente fala que a informação está na palma da mão, porque você pegou um celular, você tem tudo lá, né? Você consegue encontrar o que você precisa em um segundo, né? Que o Google é super rápido. Naquela época não era bem assim. E pensar também que a informação era contrária, né? Então, eu sempre dou exemplo de que eu até coloquei no meu Instagram que tinha a propaganda do leite condensado falando que ele era alternativo para o leite, para a falta de leite materno. Hoje a gente sabe que o açúcar deve ser recomendado para criança depois de 2 anos, mas naquela época, em vez de você dar fórmula, você dava leite condensado para a criança. Então, se a gente vai continuar dando leite condensado, não, evoluiu. Então, assim como essa parte evoluiu, outras questões evoluíram. Então, a gente já evoluiu nessa questão de saber que o castigo pode prejudicar a criança, que a recompensa também vai trazer alguns prejuízos para a criança. Então, quando a gente já sabe que tem isso, vamos daqui para frente, né? Vamos evoluindo. E a gente ainda vai errar muito, os nossos filhos vão evoluir mais do que a gente, assim espero, né? Esses são os compromissos das gerações, né? Teve a Maria perguntou assim, quanto à paciência, como faço para não perder paciência? Maria, assim, acho que a paciência, assim, ela vem muito desse lugar de considerar. Então, assim, será que você está se considerando, né? A gente precisa se perguntar, porque se você não estiver dando esse espaço para se ouvir, você não vai ter paciência para ouvir o outro, né? Não tem mágica. E acho que outra coisa que ajuda a não perder a paciência é você reconhecer o seu gatilho que vai causar essa impaciência. Exato. Porque, por exemplo, se eu sei que toda vez que o meu filho joga, sei lá, comida no chão, vai ser um gatilho, eu já vou falar pro meu marido fazer as coisas para eu não perder a paciência. Ou então, eu já vou me precaver, eu já vou entender que aquilo vai acontecer, porque, sei lá, às vezes é fase da criança de ter que jogar comida no chão, principalmente entre 1 e 2 anos é fase da criança. Então, eu já vou preparada para isso. É como se a gente estivesse entrando num jogo, né? Estou preparada para esse jogo e não vou perder a paciência porque eu sei que isso vai acontecer. E aí eu vou decidir o que eu vou fazer. Então ele vai jogar comida no chão, eu vou pegar, vou jogar no lixo, ou eu vou chamar a cachorrinha para comer, ou sei lá, eu vou tirar o prato dele para ele não jogar mais a comida no chão, ou eu vou entender que ele está satisfeito e vou parar de oferecer. Então assim, a gente vai decidindo o que a gente vai fazer, e isso vai fazer com que a gente não perca a paciência, porque enquanto eu coloco na mão dos outros o que eu tenho que fazer, isso que vai causando a impaciência, né? Porque eu estou dependendo do meu filho não jogar comida no chão, não estou dependendo do que eu vou fazer se ele jogar comida no chão. Dos meus recursos, né? Porque a gente tem recursos, né? Então, por exemplo, quando meu filho me gatilha, quando ele me dá uma enrolada em mim bonita,
e eu sei que vai me gatilhar porque a minha ferida é essa, de querer ter controle, de me sentir capaz, eu já, na hora que ele começa, se eu tô muito, muito gatilhada, eu tenho que me afastar e conversar com a minha criança interior, ou eu já começo a sair daquela vibe, né? Então eu já começo a propor uma outra coisa, a falar uma outra coisa, a convidar ele para uma outra situação. Eu já saio daquela sintonia para que aquilo não cresça dentro de mim. Ou quando eu tô mais equilibrada e tô mais com recursos, eu enfrento aquela situação e eu começo a pensar assim, sabe que uma coisa que me tira do estado da impaciência e da raiva é gratidão, né? Então, a gratidão e a raiva não caminham juntas, né? Gratidão e a É verdade. impaciência, ou humor, assim, né? Por exemplo, quando eu tô com mais recursos e eu vou enfrentar o meu filho, assim, no sentido positivo da palavra, nessa cena, sem precisar mudar de cena, convidar para uma outra coisa, ou sem precisar me resguardar no meu quarto, para conversar com a minha criança interior, eu falo, penso aqui comigo, gente, precisa agradecer da gente estar vivendo isso dentro de casa, estar saudável. Toda vez que eu troco esse estado emocional para gratidão, ou quando a gente dá risada de uma coisa aleatória, por exemplo, quando a gente começa a ficar bravo por alguma coisa e alguém tropeça, e sei lá, a gente aproveita e dá a risada e brinca e quebra o estado. Então, assim, trazer uma cena de humor, não rir, não é rir na cara de ninguém, nada disso, mas Uhum. trazer uma cena do contexto que pode quebrar um pouco o gelo, com todo respeito, claro, não é rir de ninguém, nada disso, ou trazer um pensamento de gratidão, tira a gente desse estado de Uhum. impaciência e de raiva. Isso é uma coisa que ajuda muito. E aprender a comunicar isso, que é a comunicação não violenta, né, Rê? Queria É verdade. fechar assim, trazendo aqueles 4 passozinhos da comunicação não violenta que diz: eu primeiro preciso entender o comportamento que eu não estou gostando, ou do outro ou meu. E Uhum. aí eu preciso aprender a comunicar isso. E aí eu vou dizer Uhum. o que eu estou sentindo e qual necessidade que não está me atendendo. E eu vou Uhum. fazer um pedido positivo. Então, são 4 etapas que é legal vocês anotarem. Eu vou falar do comportamento que eu não estou gostando, o que isso me causa de sentimento, que necessidade não está sendo atendida, e vou fazer um pedido positivo. Por exemplo, Uhum. vou falar do marido. Por exemplo, falar para o meu marido: olha, hoje, naquela hora que eu fui falar aquilo, você me interrompeu 3 vezes. Percebe que eu não estou usando rótulo, não estou dizendo que ele é grosso, mal Uhum. educado, porque eu não gosto de usar adjetivo mesmo, porque isso gatilha raiva Uhum. mesmo. E aí eu falo: marido, nessa conversa no almoço, você me interrompeu 3 vezes na hora que eu estava falando. Passo 1, sentimento. Uhum. Isso fez eu me sentir chateada. Eu me senti chateada. A gente precisa falar dos nossos sentimentos, a Uhum. honestidade emocional que você falou, né, Rê? É E aí, verdade. terceiro, por que eu fiquei chateada? É a minha necessidade que não foi atendida. Eu fiquei chateada porque eu tenho a necessidade de ser ouvida, acolhida. Uhum. Eu queria muito que, de uma próxima vez, o pedido positivo, você deixasse eu terminar de passar o contexto do que eu estou pensando antes de me interromper. Queria muito que você me ouvisse até o final, para que eu concluísse meu raciocínio. Quando a gente consegue dizer isso, a gente se vulnerabiliza, assim, a gente diz que a gente sente, Uhum. né? A gente está de um É. lugar de igual com o marido, assim, que é uma relação de equilíbrio, né? De Uhum. troca. Com o marido, a gente está num lugar de igual para igual, a gente consegue dizer que eu sinto coisas e eu quero trocar com você, né? Eu quero ter a chance de mostrar para você o que eu sinto, que você possa me ajudar a crescer. Eu não estou arrogante, Uhum. apontando o dedo, dizendo para ele que ele é mal educado, sem educação, que ele não escuta ninguém. É muito diferente. E esse é o É. lugar da assertividade. E eu só consigo fazer isso com o meu marido, Rê, quando eu sinto que eu tô me respeitando. Quando eu sinto que eu sei que eu tô sentindo chateação. Quando eu me permito Uhum. sentir chateação. Quando eu sei que para mim é importante me sentir ouvida. Percebe que tem que Uhum. passar pelo auto-olhar, assim, para eu poder falar para o outro, numa relação de equilíbrio, como é que eu me sinto naquela cena e poder fazer um pedido. Eu não estou ordenando,
eu não estou É. mandando, eu não estou apontando o dedo, eu estou falando de igual para igual entre pares, porque marido e mulher, eles se relacionam de lado, né? De igual para igual. É uma relação entre pares, assim como é com as amigas, os clientes, né? A relação de hierarquia é só entre pais e filhos, né? Mas o restante é a relação de equilíbrio. A gente tem que falar Uhum. muito nessa linha de troca mesmo, né? Não tem Uhum. relação de hierarquia entre esposa e marido, né? Então, se a gente está falando de um outro lugar, a gente está falando de um lugar de arrogância, né? A gente tem que tomar muito cuidado, Uhum. porque aí a gente não vai ter condição de ser assertiva, né? A gente vai mandar, É a gente vai sair verdade. do nosso lugar, né? E além disso, quando a gente não consegue falar de uma forma assertiva, a gente prepara o outro para contra-atacar. Então vai virar uma discussão. Então o seu pedido não vai surtir efeito porque ele vai estar querendo se defender, ele não vai estar querendo te ouvir e te atender, né? Então por isso que a comunicação não violenta é tão importante, porque quando a gente consegue falar de uma forma que faz com que a pessoa se abra para escutar, isso vai fazer toda a diferença no resultado. Você quer ser escutada pelo seu marido ou você quer comprar briga? Você quer ser escutada, segue esses 4 passos que a chance de você ser ouvida numa próxima vez vai ser muito maior do que se você entrar em conflito com o seu marido, né? É muito bom. Rê, eu queria finalizar fazendo alguns convites aqui para quem está aqui com a gente, agradecer você, Rê, primeiro, querida, assim, de ter aceitado estar aqui, trocar, trazer tanto conhecimento, assim, lindo o perfil da Rê. Quem, assim, não segue ainda, super recomendo, assim, faz posts super, assim, ilustrativos para a gente saber ir para um lugar de mais respeito na maternidade, muito lindo. Te agradeço muito mesmo, assim, queria convidar todo mundo que se sentiu tocada de alguma forma aqui nessa live para ir lá no link da minha bio, baixar o e-book da Criança Interior. Você viu, Rê? Você já baixou ele? Vi sim. Ai, que lindo. Se você puder divulgar no seu perfil, nos seus stories, marcando. Lá tem um link. Se você colocar lá o link na minha bio, você vai ver os 3 pontinhos. Vai conseguir copiar o link. Se você puder divulgar, fazer essa Tá. Pode, gentileza. No Arraste pode Aqui deixar. também. E é um e-book gratuito que fala das feridas da infância e desse olhar de autocuidado para a gente entender quais as nossas máscaras que a gente desenvolveu na vida adulta e onde estão as nossas maiores dificuldades de gatilho, né? Então, esse Uhum. e-book é gratuito e também convido as pessoas que também tiveram alguns insights aqui a estarem comigo no workshop da sexta-feira, que vai ser um workshop gratuito também sobre propósito e essência. E nesse workshop eu vou trazer as essências que a gente esqueceu na infância, que são as características mais de potência que a gente tem, que a gente deixou lá escondido na infância e que a gente tem a possibilidade de resgatar através desse mergulho na nossa criança interior. Esse workshop é gratuito também, a inscrição também está no link da minha bio. E nesse workshop, Rê, eu vou lançar a turma 2 do grupo online para mulheres que eu estou conduzindo, que é um grupo online lindo, que é de mergulho na criança interior, que chama O Resgate da Minha Criança Interior. Eu vou lançar as inscrições nesse workshop de sexta-feira, às 9 da noite. Então, o workshop é gratuito, você pode ir lá ouvir sem compromisso, e se fizer sentido para você, você mergulha aí nesse grupo online comigo, que eu vou lançar lá ao vivo. Bom, eu queria agradecer o convite por estar aqui conversando com você. Esse é um assunto bem profundo, mas que é bem gostoso de falar. As pessoas precisam realmente, né, ter uma noção do que está acontecendo na criança interior, porque sem isso a gente não evolui. Se você está buscando a sua evolução pessoal, então você precisa entrar nesse mergulho. Então, esse workshop vai fazer total sentido. Eu recomendo, porque eu adoro o trabalho da Mari. Então, é isso. Obrigada, Rê, querida, de coração, viu? Imagina, eu que Muito agradeço. obrigada. Muito obrigada mesmo. Se você puder fazer a gentileza de divulgar o e-book, o workshop, te agradeço muito também para a gente trazer essa luz. E agradeço de coração a sua gentileza, seu tempo. Imagina. Eu que Obrigada, agradeço viu? tudo isso. Obrigada, Rê. Obrigada, meninas. Um beijo. Eu vou deixar Tchau, salva, tá, tchau. Rê? Eu vou Tá deixar salva e bom, vou te marcar para a gente poder beleza. divulgar e deixar esse conteúdo salvo. Tá bom, combinado. Obrigada, Rê. Um beijo.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.